Bem-vindo ao canal Investidor Cético, canal onde eu tento aqui falar de finanças, economia e outros assuntos, tão um pouco à luz do pensamento crítico e do ceticismo. E este vídeo é um vídeo diferente para os padrões do canal, porque é a primeira vez na história do canal que eu vou fazer um vídeo falando sobre uma empresa específica, que no caso é o IRB, né, Instituto de Resseguros do Brasil, uma empresa que vem dando o que falar ultimamente. E antes da gente prosseguir, já sabe o que fazer, se inscreve no canal, vai entrar a vinheta aí, aproveita esse intervalo para se inscrever, acionar as notificações, isso aí, você já sabe o que fazer. Então, como eu havia dito, esse é um vídeo diferente, né? A primeira vez que eu estou falando de uma empresa, sempre fui resistente a fazer vídeos sobre empresas ou ações específicas, entre outras coisas, porque no passado do canal eu não estava atuando como um analista militante, né? Às vezes ficava um pouco receoso, e também porque eu sempre fui um proponente de carteiras, né, de investimento em carteiras. Como eu tenho uma orientação assim um pouco mais quantitativa, eu enxergo ações como componentes dentro de uma carteira. E, inclusive, né, por falar em carteira, só lembrando que tem lá a carteira do investidor, a Research, onde eu trabalho, então vai aparecer aí em algum lugar um QR Code aí para você acessar e ter receber aí os relatórios das carteiras, lá da carteira do investidor, ou CDI. Mas vamos lá, então falando do IRB, né? O IRB, então, é uma ação aí que vem dando bastante o que falar, né? E uma curiosidade, eu gravei um vídeo igual a este na semana passada e ele acabou não indo ao ar por falhas técnicas. Então eu acho que é uma maldição, é a maldição do IRB. Afinal de contas, tem tudo a ver um canal cético acreditar em maldição, não é mesmo? Quer dizer, a maldição do operador aqui que fez alguma coisa errada. Mas, de qualquer forma, não consegui fazer esse vídeo na semana passada, que era o meu plano original, né? Fazer o vídeo antes da subscrição, né? Antes do follow-on, já vamos comentar sobre isso, mas estou fazendo agora, esta semana, e no dia em que eu estou fazendo essa gravação, tá? O mercado já está fechado, o preço de fechamento do IRB foi R$ 1,20, então um pouco acima do valor da subscrição, que foi de R$ 1. Mas enfim, primeiro eu vou falar um pouco da empresa e depois falar um pouco do investidor do IRB, né? Porque acabou ficando uma coisa até um pouco pitoresca, né? Teve aí tentativas de short squeeze e outras coisas do gênero, né? Então, alguns investidores do IRB acabaram realmente virando um clube um tanto quanto peculiar dentro do mundinho aí da Bolsa de Valores. Mas, enfim, o IRB, né, o Instituto de Resseguros do Brasil, é uma empresa que atua no setor de resseguros. Então, falando de uma forma bem, até um pouco grosseira, talvez, o resseguro é o seguro da seguradora. Então, o cliente da empresa de resseguro é uma companhia seguradora que quer repassar ou vender o seu risco, ou a totalidade do seu risco, uma parte dele, para uma resseguradora, né, até para tentar redistribuir, para não ficar muito concentrado, e o IRB é quem faz esse papel. E o IRB foi criado em 1939, era uma empresa estatal, era monopolista na área de resseguros e uma empresa estratégica, né, foi criada com essa finalidade, sendo monopolista, exatamente para tentar conter a fuga de divisas, porque as seguradoras brasileiras vendiam seus seguros aqui e repassavam esses seguros para resseguradoras fora do Brasil, ou seja, contratavam seguros fora do Brasil, mandando dinheiro para fora. Então o governo criou o IRB, monopolista, né, no setor de resseguros, e durante muito tempo o IRB não foi apenas uma empresa de resseguros, mas foi a autoridade de fato do mercado segurador.
E aí o IRB passou por um processo de desestatização em 1996, se tornou uma empresa de capital misto, e o monopólio durou até 2007. Então, em 2007, esse monopólio dos resseguros caiu, e desde então, várias empresas atuam no Brasil, inclusive empresas estrangeiras. Hoje, entre empresas resseguradoras que estão efetivamente no Brasil ou que têm autorização para operar no Brasil, tem mais de 100 empresas, mas o IRB continua sendo líder do segmento de resseguros. A história do IRB na Bolsa de Valores é relativamente recente. A abertura de capital, o IPO, aconteceu em 2017, e o desempenho do IRB nesse período de 2017 até 2020, que foi quando começou essa confusão toda, foi um desempenho notável, um desempenho excelente. Uma valorização de mais de 400% nesse período, né? E isso, obviamente, chamou a atenção de um monte de gente, inclusive de pequenos investidores, que começaram a ver no IRB uma excelente oportunidade, porque ele subiu praticamente em linha reta, né? Então, eu vou até quero mostrar o gráfico aqui. Então, colocando aqui um gráfico em periodicidade mensal e chamando a atenção assim, que esse gráfico ele está com escala logarítmica, né? Então, a variação dele é percentual, e eu quero que você observe agora como do momento da abertura de capital dele, ali na extremidade esquerda do gráfico, até o pico, ele praticamente subiu em linha reta. Depois desmanchou, né? Aí que começam os problemas, em 2020. Se eu colocar esse gráfico em uma escala aritmética, né, veja que esse efeito fica ainda mais dramático, né? Uma subida praticamente em linha reta, seguida por uma queda igualmente em linha reta, né? E que não recuperou, e não temos aí indícios de que uma recuperação esteja a caminho. Mas, enfim, em 2020, uma gestora de investimentos identificou inconsistência nos demonstrativos contábeis da empresa, que estava publicando ganhos extraordinários, como se fossem ganhos recorrentes, e isso acabou se mostrando verdadeiro, tá? Tanto que ficou claro que havia uma fraude contábil dentro da empresa. E foi aí que os problemas começaram, né? Mais ou menos na esteira desse evento, veio uma outra coisa aí que chamou muito a atenção, que foi uma boataria de que a Berkshire Hathaway, né, a empresa do Warren Buffett, iria comprar uma parte do IRB, o que foi desmentido pelo próprio, né? Então, uma sequência de eventos aí. Isso levou, inclusive, a empresa aí a ter novos aumentos, aí, quer dizer, chamou muito a atenção aí do pessoal, principalmente investidores de varejo, mas foi desmentido, e junto aí com a questão envolvendo essa gestora de recursos, culminou com essa grande queda que aconteceu em 2020. Então, a ação chegou num preço máximo de R$ 40,99 e dali foi ladeira abaixo. Essa história do Warren Buffett, inclusive, rendeu uma acusação de fraude nos Estados Unidos contra executivos da empresa, né? E, desde então, o IRB passou por mudanças de gestão, troca de presidente, troca de executivos, e vem adotando aí uma série de medidas de governança, de transparência, para tentar limpar um pouco da bagunça que ficou para trás, mas é difícil, né? Difícil voltar, é difícil ver perspectivas, até porque aquele preço ali acima dos R$ 40, claramente aquele preço era errado, não estava correspondendo à realidade da empresa, né? E em 2021 também teve um outro evento pitoresco, que foi a tentativa de short squeeze, organizado aí por investidores individuais que fizeram um grupo. Eu participei desse grupo como espectador, né, porque eu, como professor, para mim é importante ver o comportamento dos investidores, e, com todo respeito a quem participou da iniciativa, eu acho que foi uma das coisas assim, mais bizarras e talvez patéticas que eu já vi na minha vivência aí no mercado financeiro, né? Até porque estavam tentando imitar uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos, que foi o short squeeze lá da GameStop,
que lá tinha outros motivos e outras razões para fazer aquilo. Então tentaram fazer aqui um negócio meio oportunista, meio sem pé nem cabeça, que obviamente deu errado. Mas de qualquer forma, pequenos investidores continuam se reunindo em grupos e fazendo torcida organizada pela empresa, às vezes até entrando um pouco em estado de negação, que chama um pouco a atenção, mas de qualquer forma, o IRB se tornou uma empresa assim, muito visada por pequenos investidores por conta dessa história de Warren Buffett, por conta de outras pessoas importantes do mercado financeiro aí que andaram dando call de compra, né? E aquela velha história assim, olha, tá caindo, então eu vou fazer preço médio. Só que foi caindo, veio de 40, né, 40 e tantos reais, até o preço de hoje, deste momento, que é R$ 1,20, o que significa que, para voltar à sua máxima, a ação teria que se valorizar mais de 3.000%. Né? O que não é uma coisa impossível. É improvável, mas não é impossível. Empresas growth, né, empresas que têm aquele padrão de empresa de crescimento, muitas vezes têm valorizações dessa magnitude. Não é incomum uma empresa de grande potencial de crescimento se valorizar milhares por cento num período de tempo relativamente curto, talvez alguns anos. A dúvida, no caso do IRB, é se eles têm perfil de crescimento, né? Porque a gente sabe, que, inclusive, que aquele preço lá atrás estava errado. Esse seria o cenário de glória, né? Então, a ação retornando às suas máximas e esses investidores aí que estão presos, talvez, aí no prejuízo, né? Quer dizer, ainda que um prejuízo não realizado, teriam aí a oportunidade de atingir o seu ponto de equilíbrio, quem sabe, né? E ficariam aí mais tranquilos, mais aliviados. Esse seria o cenário glória, ainda que um cenário extremamente improvável, porque, de novo, isso é um desempenho de empresas de crescimento. O IRB é uma empresa que é questionável se há tanto espaço assim para crescimento, principalmente no mercado de resseguros no Brasil, não há dúvida de que ele tem espaço enorme. Mas a questão é outras empresas, outros concorrentes entrando. É o que sobra efetivamente para o IRB. Um outro cenário, né, que seria um cenário catastrófico, tá, seria um cenário de falência. Né? O IRB é uma empresa que está numa situação muito ruim, né, teve que fazer uma nova emissão de ações aí para salvar sua própria situação, inclusive foi uma emissão de ações incomum, porque normalmente quando as empresas vão fazer um follow-on, né, uma emissão subsequente de ações, eles definem a quantidade de ações e aí vão ao mercado para ver qual é o preço que o mercado vai pagar, né, o processo aí de book building, de colocação. E o IRB fez uma coisa diferente, eles definiram o valor que eles precisavam e com base naquele valor que eles iriam emitir as ações como de fato emitiram. Tá? Inclusive correndo o risco de emitir ações a um valor abaixo do valor de mercado, o que efetivamente aconteceu e o que levou à tal da diluição. Inclusive sobre diluição, é interessante mencionar o seguinte, que existem dois sentidos de diluição no mercado financeiro. Um que é usado mais comumente, mas ele não é totalmente perfeito, que é quando se fala de diluir a participação societária de alguém em termos percentuais proporcionalmente. Então, imagine que você é dono de 10% aí de uma empresa que tem um capital social de um valor patrimonial de R$1 milhão, então seu investimento seria aí o equivalente a R$100 mil, e entra um novo sócio, é feita uma nova emissão de ações, então se emite aí mais o equivalente a R$1 milhão, o capital da empresa passa a ser R$2 milhões, dobrou. A sua participação em termos percentuais, que era 10%, passou a ser 5%, porque agora tem um outro cara lá com metade, mas veja assim, que você diluiu sua participação acionária, mas não seu valor. O valor continua sendo os mesmos R$100 mil, é que o capital da empresa aumentou. A diluição
pura, aquela diluição verdadeira e que é pior, é o que aconteceu aqui no caso do IRB, né, que não é só diluir o percentual em que o acionista participa, mas é diluir o valor, porque você tem uma ação ali a determinado preço, valor, e entra um novo sócio a um valor abaixo. Então, nesse caso, você tem uma perda do valor, não é só uma perda da participação. E foi aquilo que aconteceu, né? Então, uma situação de urgência para salvar a empresa. Mas, enfim, voltando assim, o cenário possível que seria um cenário de falência. Minha opinião, minha visão, tá? É um cenário extremamente improvável, porque apesar do IRB ser uma empresa hoje privada de capital aberto, não monopolista, ainda é uma empresa estratégica, tanto que o governo mantém uma golden share, né, uma ação com direitos especiais de votação, que coloca ali algumas restrições, como, por exemplo, pode votar contra mudanças de controle acionário, pode votar contra alterações nas políticas de resseguro, tá? Então, assim, é improvável, né, que até no Brasil a gente tem um histórico de governo frequentemente salvando empresas por aí, apesar que até o momento não houve nenhum indício de o governo entrar aí para salvar a situação, tá? Então, essa possibilidade não deve ser totalmente descartada, mas eu considero uma falência uma possibilidade remota. A terceira possibilidade seria um fechamento de capital. O fechamento de capital, da perspectiva do investidor, é o que eu enxergo como talvez a pior coisa, né? Porque a empresa não vai à falência, ela vai continuar operando, mas para o pequeno investidor, isso equivale a uma falência, porque vai ser a realização forçada da perda, né? Inclusive, muitos investidores têm aquela postura de dizer assim, a perda só existe se você realiza, enquanto você realiza, a perda não existe. Eu, particularmente, considero essa postura, essa visão, uma coisa meio estranha, né? Porque é a mesma coisa que dizer assim, que você só tem uma doença se essa doença for diagnosticada. Se você não descobriu que tem a doença, então a doença não existe, né? É o meio tapar o sol com a peneira, tá? Mas, enfim, respeitando aí a posição e a crença, eu classifico isso como crença, né? Essa ideia aí da perda não realizada. Mas, respeitando isso, o ponto é que se o IRB opta por um fechamento de capital, aí vai ter uma realização forçada dessa perda, porque o fechamento de capital ele é feito pelo que se chama de valor justo ou valor econômico, né? Então, no Brasil, pelas regras da Bolsa, se considera o valor justo, né, um valor definido por laudo de avaliação, que considera preço médio da ação nos últimos 12 meses. Então, os últimos 12 meses aí também é nada muito louvável, né? O valor econômico da empresa, que é hoje extremamente baixo, perto do que foi no passado, e o valor do patrimônio líquido por ação da empresa. Então, o valor justo do IRB, quer dizer, se a própria subscrição saiu a R$1 menos do que o valor de mercado, a gente pode daí ter uma ideia do que seria um valor justo, um valor econômico. E ainda tem um argumento que se falou ali, empresas que estão no novo mercado, no nível 2 e no Bovespa+, tem que fazer uma oferta de compra por um valor acima do valor econômico. Mas ainda assim, o que é acima do valor econômico? Quer dizer, se a gente chega à conclusão de que o valor econômico é R$1, a empresa vai lá e fala, tá bom, eu vou comprar por R$1,01, está acima do valor econômico, né? Se acontece esse cenário, então, de fechamento de capital, então vai se arbitrar aí um valor econômico, e os acionistas vão ter a oportunidade de vender as ações por esse valor econômico, ou vão se tornar acionistas de uma empresa de capital fechado, com zero liquidez, e vão ficar presos ali, possivelmente para sempre. Então, se houver um fechamento de capital, aquela ideia, talvez a ideia até um pouco fantasiosa, de que no longo prazo vai recuperar, vou deixar essas ações para os meus netos, né? Em algum momento chega lá no break-even, isso cai por terra, tá? Quer dizer, a ideia, a tal conversinha fiada lá a perda só acontece se ela for realizada, ela se torna realidade, porque aí se realiza a perda. Então, um fechamento de capital
não implica em falência para o IRB, mas para o pequeno investidor é um evento similar à falência, que se a gente for considerar aquele cara que comprou lá nos 40 ou nos 35, ou que está com um preço médio aí de 20, 30, alguma coisa assim, se a empresa tiver o capital fechado por R$1, alguma coisa nessa linha, isso equivale a uma perda quase total do investimento e irreversível. Né? E qual que é o grande problema dos pequenos investidores, né? Especificamente nesse caso? É a tal da ganância, né? Porque ouvem o influenciador, ouvem a conversa do Warren Buffett, ouvem a conversa de não sei quem, de investidor isso, aquilo, XYZ, e começam a ficar todo entusiasmados e veem então a ganância, né? O FOMO, né? O medo de ficar de fora, Fear of Missing Out. E aí vai lá o sujeito e o que ele faz? Ele compra tudo, né? Ele não vai fazer diversificação, ele não vai fazer uma carteira de investimentos, como a gente prega lá na carteira do investidor, como eu sempre preguei a vida inteira como professor. Quer dizer, não, ele vai pegar aquela ação e vai, perdoe-me meu francês nesse momento, vai colocar até as bolas, né? Então entra com tudo. E aí fica nesse desespero, tá? E aí fica nessa angústia. E essa angústia poderia não acontecer. Inclusive, eu vou contar um caso aqui lá da carteira do investidor. Então, de novo, né, vai aparecer aqui um QR Code aqui para você conhecer as carteiras. Mas uma de nossas carteiras, por exemplo, no começo desse ano, a equipe de análise, da qual eu faço parte, colocou uma ação em uma carteira que a empresa faliu, foi a zero, né? A gente fez ali, reconheceu uma perda ali, colocamos a zero e colocamos para fora da carteira, assim, com valor zero, né? Óbvio que aquilo foi muito frustrante, a gente fica triste, né? Nunca é legal que isso aconteça, principalmente num contexto profissional. Mas qual foi o efeito prático disso? Para nós e para os investidores que seguem as nossas carteiras, zero. Porque a carteira estava bem diluída, estava bem distribuída, então teve uma pequena perda pontual que durou por pouco tempo, né? E em questão de alguns meses, essa carteira se recuperou completamente e hoje está, inclusive, significativamente acima do seu benchmark. Então, quem segue as regras de gerenciamento de risco não estaria preocupado com isso. Não estaria preocupado. A empresa pode até efetivamente falir, óbvio que é sempre um evento desagradável, né? Sempre uma coisa que não é legal, né? Perda nunca é bom, mas não haveria porque essa angústia toda que a gente vê investidores passando por aí. A gente entra nos grupos de investidores do IRB e vê pessoas que estão efetivamente angustiadas, transtornadas, possivelmente perdendo o sono por causa disso. E isso tudo por quê? Porque certamente não observaram as regras básicas de gerenciamento de risco, de diversificação, entra com aquela mentalidade meio assim do ticket de loteria, a ação que vai bombar e que vai tirar todo mundo da miséria e trazer riqueza para todo mundo. Enfim, né, o IRB é uma empresa que se tornou muito conhecida, muito famosa nesses últimos tempos, não tanto pela relevância da empresa na Bolsa, quer dizer, não é a empresa assim com maior peso na Bolsa, nunca esteve nem perto disso, mas se tornou uma empresa muito relevante, muito falada, principalmente nos círculos de pequenos investidores e investidores individuais, porque se tornou uma das empresas da moda, né, que atraiu um monte desses novos investidores que entraram na Bolsa aí nos últimos 3, 4, 5 anos, muitas vezes sem observar o básico do gerenciamento de risco e que agora estão numa situação de grande angústia, em alguns casos de grande desespero. E, para fechar o vídeo, né, quer dizer, os 3 cenários aqui que eu tracei aqui, né, para consideração, quer dizer, o cenário glória, o cenário de recuperação, que é um cenário possível, porém improvável, um cenário falência, que é um cenário ainda mais improvável, um cenário fechamento de capital, que é um cenário plausível e muito ruim para o pequeno investidor, tá? Na prática equivale a uma falência da perspectiva do investidor,
E um outro cenário ainda seria simplesmente não acontecer nada e a empresa vira uma espécie de morto-vivo da bolsa aí, como tantos outros, e todo mundo fica na expectativa de um dia de uma recuperação aí, quem sabe, né? Então é isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, que foi o primeiro vídeo falando sobre uma empresa específica aqui no canal. Talvez isso aconteça com mais frequência, inclusive fica o convite aí para você, se você quiser que eu faça comentários sobre alguma ação em particular, alguma empresa, e obviamente fazendo comentários assim do meu jeito, né, com o meu toque pessoal e profissional, você já sabe o que fazer. Coloca aí nos comentários, né, ou em outros canais aí, em que eu tiver aí nas mídias sociais, mas colocar aqui nos comentários desse vídeo aqui vai ser bem interessante, já vai ajudar bastante para futuras pautas, quem sabe, né, para a gente falar aqui sobre outras ações. Ok? Então é isso, a gente se vê em um próximo vídeo.